As redes sociais estão no centro de uma polêmica. Uma variedade de conteúdos postados por influenciadores e celebridades apontam suposto perigos em certos alimentos, alertando para o risco de pessoas terem algum tipo de inflamação no corpo após a ingestão. Mas o que há de verdade ou de mito nesse tipo de postagem? Existem alimentos que podem ser perigosos para a saúde? Eu sou Daphne Silva, bolsista do projeto Pró Saúde, e esse é o Comida de Verdade. E ao meu lado está Diedro Barros, da Rádio UERJ. Isso, Daphne. E para falar sobre esse assunto, suas indicações e contraindicações e quais são os cuidados necessários, estamos recebendo as professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco. Roseli é doutora em Nutrição e Saúde Pública pela Universidade de São Paulo, a USP, e professora do Instituto de Medicina Social da UERJ. E Amanda é doutora em Alimentação, Nutrição e Saúde pela UERJ e professora do Departamento de Nutrição Social do Instituto de Nutrição da Universidade. Sejam muito bem-vindas ao Comida de Verdade. E para começar esse papo, como assim existem alimentos que podem inflamar o corpo? Como surgiu essa discussão? Isso tem base científica? Os alimentos, eles têm várias classificações. Uma das possíveis classificações dos alimentos é a sua capacidade inflamatória. E vamos lembrar que várias doenças têm um componente inflamatório importante. Essa classificação dos alimentos em serem mais inflamatórios é baseado, na capacidade que eles têm de reduzir as nossas respostas do nosso organismo frente a várias doenças. Diabetes, câncer, hipertensão, todos têm um componente de inflamação. O infarto do miocárdio, por exemplo, é a placa que entope o vaso que leva, a alimentação para o coração. Mas o processo final que desencadeia a obstrução é uma inflamação. Agora, como a Daphne estava falando, não acreditem em quase nada do que vocês veem na rede. Essa história de que esse alimento vai causar essa inflamação ou esse alimento vai resolver a sua vida é sempre um milagre que não existe. A gente aprende na escola que quando existe um processo inflamatório é porque o corpo está passando por uma lesão, uma irritação ou uma infecção. E por conta disso, o sistema imunológico entra em ação para combater o problema. Existe a possibilidade de uma alimentação causar esse tipo de problema? Ela tem todo esse poder sobre o nosso corpo. O que a ciência explica sobre esse tema? A gente sempre volta numa questão importante, que é a questão dos alimentos ultraprocessados. Tudo que você compra na feira, tudo que você compra de alimento fresco, não tem nenhuma capacidade inflamatória. Quase tudo que você compra de ultraprocessado é pró-inflamatório. Por quê? Porque você adiciona N elementos aditivos nesses alimentos que vão gerar essa inflamação. Os ácidos graxos trans é um dos componentes da alimentação e que estava presente em quase todos os alimentos ultraprocessados que a gente consome, com grande capacidade de causar inflamação. Por isso que ele estava tão associado com a doença do coração. Lembrando, os ácidos graxos trans foram substituídos pelos óleos de palma nos alimentos ultraprocessados e não se sabe exatamente ainda qual é o impacto desses óleos de palma nos processos inflamatórios, por exemplo. Muito do que se discute sobre alimentos que causam inflamação não levam em consideração outros fatores da vida cotidiana. Por exemplo, sono desregulado, estresse, sedentarismo e padrões alimentares não recomendados. Como esses aspectos podem se relacionar para a ocorrência de uma inflamação no nosso corpo? Muitas vezes, quando se fala em inflamação, as pessoas pensam logo em um alimento específico, Diedro? Aquele alimento que vai fazer mal. Mas a inflamação no nosso corpo, especialmente aquela inflamação crônica, de baixo grau, silenciosa, é o resultado de um conjunto de fatores que vão muito além da comida.
O estilo de vida ele tem um papel central nesse processo. Então, quando a gente olha para o sono desregulado, o estresse constante, sedentarismo, o tabagismo, o consumo excessivo de álcool, tudo isso vai contribuir para que haja um desequilíbrio no nosso organismo. E quando a gente soma isso, uma alimentação pobre em nutrientes, como a professora Roseli acabou de falar, né? Baseada em ultraprocessados, com excessos de açúcar, gordura, sal, a gente cria um terreno ali que é propício para manter o corpo em um estado inflamatório. Então, quando a gente fala em alimentação e inflamação, não dá para a gente isolar um único vilão ou buscar um grande herói. A saúde vai ser esse cuidado integral. Então, alimentação adequada, dormir bem, se movimentar, reduzir o estresse, evitar fumo, álcool, tudo isso vai formar um conjunto de práticas que ajuda o corpo a funcionar em equilíbrio. E isso sim vai ser anti-inflamatório. E essa discussão sobre os alimentos que inflamam o corpo tem muito a ver com as redes sociais, que estão repletas de clickbait. Como, por exemplo, quando dizem 5 alimentos que inflamam o seu corpo, ou então, saiba quais são os 3 piores alimentos para a sua saúde. Por que esse tipo de conteúdo faz tanto sucesso? Todas as pessoas procuram explicações mágicas para resolver os problemas de saúde. E toda explicação mágica não vai causar o impacto que causa, aquele que se espera que cause. A última coisa que se vocês querem ter saúde, saiam das redes. Esse é meu grande conselho para vocês. Quase tudo que está na rede é mentira. Quando chegar lá no fim, você vai ter que comprar um composto daquele alimento e alguém vai lucrar com isso. Todos esses aspectos das redes sociais que nos fazem, acreditar que vai haver mágica para resolver problemas, não existe, Muitas pessoas, em vez de buscar um acompanhamento detalhado de um profissional da nutrição, acabam formando seus hábitos alimentares com base na opinião de influenciadores ou celebridades. O que isso nos revela sobre a forma que comemos hoje em dia? Então, como a professora Roseli acabou de falar, esse comportamento de buscar o que comer com base na opinião de influenciadoras ou celebridades revela muito sobre como estamos nos relacionando com a alimentação hoje. Mas por trás desse discurso, o que muita gente não percebe é que boa parte dos produtos que são promovidos nas redes sociais não surgem de uma experiência real daquela influenciadora ou daquela celebridade. Muitas das vezes elas estão recebendo para promover aquele produto. Então, existe ali uma estratégia de marketing por trás daquele produto ou daquela dieta mirabolante. Tudo isso acontece num cenário em que os profissionais de saúde, especialmente os da nutrição, são deixados de lado. Então, como se o cuidado com a alimentação pudesse ser terceirizado para quem tem mais seguidores. Então, o que a gente vê aí é uma busca desenfreada por pessoas que têm muitos seguidores, muitas curtidas, mas que não entendem, das recomendações individualizadas, feitas de maneira ética, baseada em ciência, que considera a história de vida daquele sujeito, os hábitos, a cultura alimentar e os objetivos de cada pessoa. Mais do que seguir uma dieta da moda, eu acredito, Diedro, é essencial fortalecer esse pensamento crítico dessa pessoa. Quem é que está promovendo aquele alimento? Existe interesse comercial por trás? Faz sentido para a minha saúde, para o meu corpo, para a minha realidade? E aí que entra o papel fundamental da nutrição como um campo de cuidado. Concordo com a professora Roseli, saiam das redes para poder procurar informação. E se for fazer isso, que seja embasada. A gente tem muitos perfis bacanas de universidades, de grupos de pesquisa na rede, que seja para buscar informações que sejam ali. E quais são os perigos que uma orientação errada sobre os hábitos alimentares, como, por exemplo, essa história de que os alimentos que inflamam, pode causar para uma pessoa? As pessoas querem ter essas mudanças muito rapidamente e esquecem que, na verdade, a gente tem muitos alimentos que são anti-inflamatórios. A cúrcuma, eu vou insistir nessas questões, manjericão, as salsinhas, são alimentos com alto teor
anti-inflamatório. A gente já fez um estudo com estudantes de Cuiabá, onde a gente já existe, né, um índice de inflamação dos alimentos, e quem que está na ponta dos alimentos anti-inflamatórios? São sempre os alimentos frescos, é o espinafre, é a alface, é a salada, é a abóbora, são todos os temperos que podem vir para substituir o sal. Quando você se deixa levar por essas informações sempre que te prometerem milagres, né, o alimento que vai acabar com a sua inflamação é errôneo, exceto a cúrcuma, que está bem estabelecido, mas ao invés da gente tomar comprimido de cúrcuma, porque a gente nem sabe como foi produzido, a gente pode usar a cúrcuma alimento e produzir refeições usando esse tempero. Esse tipo de post em redes sociais de alimentos que inflamam cria uma lógica de alimentos bons versus alimentos ruins. Isso não seria uma simplificação de processos mais complexos no que diz respeito à alimentação saudável? Sim, o que a gente vê realmente é o empobrecimento desse conceito de alimentação saudável. Quando a gente passa a rotular o alimento, né, de forma moral, como se fossem heróis ou vilões, a gente reduz uma experiência complexa, que é afetiva, cultural, uma questão de culpa ou salvação. E aí esse reducionismo tem muito a ver com o que o pesquisador George Screenes chama de nutricionismo. Ele tem um livro com esse mesmo nome e ele critica justamente essa tendência de olhar para a alimentação apenas pelo filtro dos nutrientes isolados. Como se bastasse saber se um alimento tem gordura boa, carboidrato ruim ou anti-inflamatórios naturais para decidir se ele é saudável ou não. Isso é uma forma de desconectar a comida da sua dimensão social, culinária e histórica. E aí, muitas das vezes, acaba sendo usada como uma estratégia de marketing para vender produtos que não necessariamente fazem bem, que foi o que a professora Roseli acabou de falar. O que mais importa, na verdade, é o padrão alimentar como um todo, a qualidade das escolhas ao longo do tempo, um contexto em que essas escolhas acontecem. Então, comer um alimento ultraprocessado pontualmente não vai causar inflamação. O problema é quando ele substitui sistematicamente a comida de verdade. E reforçar essa lógica de alimentos perigosos e alimentos nocivos não pode ser perigoso? Quais são os riscos? Dá para fugir dessa lógica de alimento vilão e fazer uma discussão séria sobre alimentação promotora de saúde? Sim, Daphne, acho que é um pouco do que a gente discutiu até agora, né? Quando a gente olha para esse alimento como um alimento perigoso, a gente vilaniza, você acaba tendo ali uma redução. E promoção de saúde não é isso, né? A gente está falando aí de pensar nessa alimentação baseada nesse contexto desse indivíduo, pensar nessa alimentação de maneira acessível. Então, sim, a gente quer fugir dessa lógica, né, dessa expressão bonita que vocês falaram aqui hoje, clickbait, porque a alimentação ela é muito mais do que isso. E para isso a gente vem de longa data, né, com muitos estudos, como a professora Roseli apresentou aqui, com muito documento para fazer orientação nutricional e promoção, né, da alimentação saudável baseada em comida de verdade. Para isso a gente tem os nossos guias e tem tantos outros documentos norteadores. E para fechar, o que vocês diriam para as pessoas que estão confusas com toda essa enormidade de conteúdos sobre alimentos inflamatórios? Como uma pessoa pode obter informação de qualidade sobre os alimentos e suas propriedades? Todo o serviço de saúde, toda a atenção primária é divulgadora do Guia Alimentar para a população brasileira. Basicamente, o Guia Alimentar, isso é um privilégio do Brasil ter produzido esse Guia Alimentar, onde a gente mostra que o principal problema da alimentação no Brasil e mundo afora é a substituição da comida de verdade, dos alimentos, das verduras, do feijão, que é super importante na nossa alimentação, pelos alimentos ultraprocessados. Eles trazem vários aditivos que muitos deles nem estudados no Brasil e no mundo, e provavelmente eles conferem junto um pacote de alimentação
muito inadequada. Então, de novo, insistindo, voltem a comer comida, vamos voltar para as cozinhas, vamos produzir os nossos próprios alimentos e quem tiver possibilidade, produzi-los com alimentos orgânicos. Professoras Roseli Siquieri e Amanda Franco, muito obrigado pela presença. Tão importante quanto falar sobre alimentação saudável é buscar trazer informações corretas sobre nutrição e a forma de se alimentar do brasileiro. Eu que agradeço, Diedro. Muito obrigada, Daphne. Muito obrigada, professora Roseli. Professora Roseli, muito obrigado pela sua presença. E eu que agradeço, vida longa, a comida, né, de verdade. E quero agradecer também a presença de Daphne Silva, bolsista do projeto Pro Saúde. Daphne, muito obrigado por compartilhar comigo a bancada do Comida de Verdade e até a próxima. Obrigada, Diedro. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, professora Amanda, professora Roseli. A troca, a conversa é sempre muito boa. Muito obrigada. Comida de Verdade, uma produção da Rádio UERJ em parceria com a divulgação científica da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa da UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional, CTE.